Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais esse podcast CH9 Ponto de Vista. Este podcast tem o propósito de falar, discutir, debater sobre assuntos do mundo corporativo e do mundo cotidiano. Hoje nós vamos falar de um tema profundo, que refere-se à governança na sucessão familiar, os desafios e também as questões de passagem de bastão sem quebrar o legado. Isso faz me lembrar da minha experiência de 35 anos como consultor de empresa. Esse momento da passada de bastão nas empresas familiares é extremamente importante. E por isso, nós convidamos uma pessoa para lá de especial, o Roberto Junqueira. Ele é agrônomo de formação, de Lavras, fez um mestrado em sustentabilidade na Austrália e hoje ele é o diretor do Grupo Pérola. Para a gente é uma honra, Roberto, conversar com você hoje, toda a experiência que você tem. Seja muito bem-vindo, tá bom? Muito obrigado pelo convite, Piaça. É um prazer estar aqui com você, viu? Só uma correção, é Grupo Peroba. Peroba. É, o nome do grupo nosso aí, que vem de uma história nossa. Aí. Então você vai Depois contar. Eu vou contar. Você vai contar essa história aí do grupo. É importante a gente saber das histórias. Mas me diga lá, de onde você é, cara? Porque eu te conheço, mas eu nunca sei exatamente de onde você é. Mas... Faz tempo que a gente se conhece, né? Eu sou nascido em Franca, né? E o meu pai é de São Joaquim da Barra, né? E a minha mãe de Franca. Entendi. E em algum momento se cruzaram aí, mas eu acabei nascendo em Franca por uma questão particular de médicos aí da família e tudo. Entendi. Mas a gente morei a vida inteira em Ribeirão Preto, né? Sim. Vivi aqui desde que nasci, só fui nascer em Franca, mas vim. Então me considero um Ribeirão Pretano, apesar do RG ser Franca. Interessante, isso eu não sabia realmente. Na minha contato com você, eu pensei, ele deve ser Orlândia, São Joaquim. Um pouco de cada um, né? Errei pra caramba. Não, legal. Fazendas, gostava muito tinha uma experiência. De acompanhar ele. E aí o meu pai era um apaixonado pela pecuária, gostava muito. E eu ia na fazenda com ele e via aquilo e olhava as pastagens, né? E meu pai, não, o gado tem que comer pasto, né? A forma mais econômica, mais viável e tal. E aí eu olhava aqueles pastos, não estavam muito bons e tal. Então eu falei, poxa vida, eu preciso estudar. Como assim, né? Eu não preciso estudar veterinário, não preciso estudar para como é que eu faço os pastos, né, ficarem bons. Então, poxa vida, eu vou fazer o que é? É agronomia. Não, agronomia. Não, eu fui e fiz agronomia. Pensei até em fazer zootecnia um tempo, Sim. Mas aí entrei na agronomia se deu bem. E acertei, viu? Você gosta mesmo dessa parte? Eu adoro, é uma paixão minha muito grande poder olhar plantas, né? Olhar a natureza, fazer o vínculo, com isso e tornar isso produtivo, né? Depois. Eu vejo assim, eu converso com bastante pessoas, né? E tanto do meu relacionamento quanto do ponto de vista cotidiano quanto do ponto de vista profissional. E eu percebo que parece que fica mais leve, se a gente podia usar essa expressão, quando a gente tem paixão por o que faz. Eu acho que isso dá uma sensação de leveza ou de possibilidades para você superar desafios, né? Eu acho que eu vejo dessa forma, nesse sentido. E essa questão também, falando um pouco desse momento que você se formou, e aí depois da sua jornada foi como? Como agrônomo? Como é que você seguiu aí? O meu pai sempre falava muito para a gente tentar trabalhar fora do negócio. Na verdade, eu fui criado para... Ele nunca falava, não, você vai trabalhar comigo, você vai trabalhar... Pelo contrário. E aí eu tomei um caminho, né? Eu me formei em agronomia e fui buscar uma experiência fora, né? Entendi. Fora do negócio familiar. Exato. E aí fui tendo essa experiência fora, que foi muito boa, a parte profissional, né? Aprendi muito, foi quando a gente se conheceu, né, Piaça? Exato. Anos atrás. Verdade. Acho que uns 20 anos atrás, mais ou menos isso. Então foi isso. E aí eu fui pegando gosto, né, pela agronomia, né? E fui depois
pegando um pouquinho também a parte administrativa, né, que eu acabei entrando, que a gente sai da agronomia, pelo menos naquela época que eu fiz agronomia em Lavras, né? Foi um desafio muito grande entrar, mas foi mais difícil sair. Mas é uma faculdade muito boa, é longe de Ribeirão Preto, sim, né? Que me deu uma perspectiva muito legal também de poder sair um pouco, né? Cortar esse cordão, né? da família, né? E ficar um pouco longe. Perfeito. Foi muito legal. Eu entendo, e a gente, quando eu te conheci, foi também quando você estava numa posição de diretor, e a empresa era uma empresa que prestava serviço para o agro, né? Então, tanto de plantio quanto colheita e outras atividades. Mas a gente percebe que acho que esse casamento do profissional, da formação, com a gestão, acho que aí tem uma simbiose bacana, né? O que você compreende sobre isso? Não, com certeza, né? Eu saí, eu te falei, da agronomia e fui trabalhar, comecei na empresa, né? Fui convidado a trabalhar numa empresa pequena, né? Na época. E aí comecei a trabalhar como agrônomo, rodando o campo, olhando lavouras de soja, lavouras de cana, né? E aí eu fui começando a entender um pouco a parte de gestão, né? E eu não tinha tanto conhecimento. Perfeito. Felizmente, os donos da empresa me deram a oportunidade de fazer um MBA. E aí foi aonde abriu a minha visão, sabe, para a gestão. Aí falei, poxa vida, peraí, isso também é muito importante. Eu saí bastante cru da faculdade. Compreendi. Na parte administrativa, né? E não tinha muito conhecimento. E aí fui atrás e gostei, e aí depois eu fui crescendo, né? Aí entendendo essa parte de gestão, entendendo um pouco mais do administrativo de uma empresa e a gestão de pessoas, a gestão de financeira, enfim, todas senão não fecha a conta, exatamente, o resultado tem que ser obtido. Exato. Não, bacana. E agora, nós já conversamos algumas vezes sobre a sua experiência na Austrália, cara. O que você foi fazer lá, Roberto? Cara, a Austrália foi uma experiência fantástica, rapaz. Na verdade, eu estava trabalhando nessa empresa já há 10 anos, né? Sim. E era uma empresa realmente tinha produção agrícola própria e tinha prestação de serviço. E aí a gente foi indo, foi crescendo. Eu depois virei gerente, virei diretor, fiquei sócio deles. Verdade. E aí chegou num ponto que a gente estava, naquela época o Brasil estava numa situação um pouco difícil com relação à prestação de serviço, tinha umas questões legais. Enfim, a gente deu uma parada e aí nós fechamos alguns contratos, as coisas não andaram tão bem. Aí eu não estava muito vendo muita oportunidade mais de crescimento. Perfeito. Né? Aí eu chamei o dono, falei, eu vou procurar uma oportunidade nova. Eu tinha congelado, na verdade, essa vontade de ir para a Austrália. Sim. Eu queria ir, já gostava muito do país. Sim. E aí eu resgatei essa vontade e olhei e falei, poxa vida, eu estava começando a ver as questões de sustentabilidade naquela época. Isso foi em 2011, né? Então eu comecei a ver sustentabilidade, comecei a olhar, ler mais sobre isso e achei muito interessante. E tinha um mestrado em sustentabilidade na Universidade de Queensland, em Brisbane, né, no Nordeste da Austrália. Olha. E achei muito legal o programa. Falei, puxa vida, e agora? Como é que eu vou fazer para ir, né, rapaz? E aí estava já um pouco enferrujado, né, na questão do inglês, né? Eu tinha morado fora quando eu era adolescente, mas, enfim, eu estava um pouco enferrujado, né? Trabalhava muitos anos aqui no Brasil, não tinha tanto contato. Mas falei, vou embora. Vou fazer o curso lá, vou fazer o IELTS lá para poder entrar na faculdade. Sim. Aí fui já meio engatilhado para fazer o mestrado, mas primeiro eu fui para fazer o curso de inglês. Sim. Consegui a nota e entrei na faculdade e fui. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. E contando um pouquinho essa experiência, o tema sustentabilidade na época deveria ser um tema secundário, talvez, para as realidades brasileiras. Sim. Mas isso lá na Austrália, como é que foi isso? Como é que era esse assunto? Falar sobre isso? Na Austrália esse assunto já era bem falado, porque a Austrália é basicamente um país que a base do PIB do país é o carvão, né? É mineração. Então, assim, é altamente
contaminante, as questões de Verdade. meio ambiente e tudo mais. Então eles já se preocupavam. E do outro lado, tem uma quantidade, uma fauna, uma flora gigantesca, né? Perfeito. Enfim, então assim, eles se preocupavam muito com isso. Então já O estavam impacto. falando, naquela época já tinha taxa de carbono, empresas que emitiam mais, né, tinham que vender créditos para a empresa. Então Perfeito. eles estavam bastante já avançados com relação nesse a isso. assunto. Então eu gostei muito, né? Porque eu comecei a ler e falei, poxa vida, pessoal, nós não estamos nem falando disso aqui ainda, né? Exato, eu lembro Era disso. meio que sustentabilidade aqui no Brasil era um palavrão, né? Com certeza. Era estranho, né? Mas o que é isso, né? O pessoal ficava até assustado, né? Não tinha E essa lá noção. não. Então isso foi muito legal. E a faculdade e a Universidade de Queensland foi muito joia. Entendi. E fazendo um apelo para o tema principal, o Roberto, como é que é? Ele tem irmãos? Como é que seria a constituição básica da tua família? Pai e mãe? Uhum. E você com quantos irmãos? Bom, nós somos uma família de 3 irmãos, né? O meu irmão mais velho, o meu irmão do meio é um irmão especial, Entendi. e eu sou o menor. Nosso negócio são 2 propriedades, né, de rurais, né, uma em São Paulo, de cana-de-açúcar, Tá, e uma em Minas, de pecuária. entendi. Né? E aí, meu pai e minha mãe, eles herdaram, né, essas propriedades dos meus avós e tocavam a fazenda ali. E aí, né, o meu irmão mais velho, ele nunca gostou muito assim de fazenda, ele era mais da pegada comercial, ele Entendi. gostava de ficar na cidade, ele era muito de relacionamentos, né? E não era muito, tentou trabalhar com meu pai algumas vezes, mas os dois não davam muito certo e não era muito a praia dele, ele não Sim. gostava muito. Daí a formação dele foi comércio exterior, foi outra. Foi outra pegada, né? O meu irmão especial sempre dependente da gente, né? Sim, lógico. Do Perfeito. meu pai e da minha mãe, né? E dentro dessa experiência que você tinha no andar, no dia a dia com seu pai, e você sendo o filho mais novo, como é que é isso na cabeça do fundador, do patriarca, e na cabeça do filho mais novo? Como é que você lidou com essa conversa de gerações? Então, era uma diferença razoável, né? Sim. De tudo, né? De conhecimento. E eu, como eu te falei, eu sempre busquei muito o conhecimento fora. Eu sempre fui uma pessoa, tentei ser bastante independente, né? Fui fazer intercâmbio fora bem novo. E aí tinha uma diferença, mas eu me dava muito bem com meu pai, né? Eu, né, acompanhava muito ele nas fazendas, gostava de ir com ele. Então me trazia muito prazer e a gente se dava bem, sabe? A conversa era muito boa. Né? O meu irmão já era um pouco mais explosivo, já gostava mais de relacionamento, como eu falei. Então, assim, mas assim, e aí eu fui fazer agronomia, meu pai ficou meio assim, queria que eu fizesse veterinária, porque gostava muito de pecuária. Não, preciso ir para olhar esse gado, para olhar e tal, mas eu falei, pai, eu acho que é mais interessante assim. E aí fui construindo, né, esse relacionamento com eles, né, e depois, né, bem depois, né, na parte profissional. E dentro dessa passada da tua juventude, depois adolescência, assim por diante, essa identificação com os negócios era mais relação do pai com o filho ou tinha alguma abertura? Como é que começou esse despertar do ponto de vista? Porque a gente percebe claramente, Roberto, que quando tem um negócio familiar, o patriarca ele tem uma preocupação, na minha opinião, né, que seria a continuidade dos negócios. E, óbvio, o seu herdeiro ou os herdeiros, né, darem continuidade. Nesse começo que você está falando, quer queira ou não, os negócios já tinham uma estrutura. E quando você, de volta, né, vamos falar assim, da faculdade, e aí? Porque aí que vai ser o bicho, né? Porque você teve uma visão externa e andou durante um determinado momento na tua vida, como menino, adolescente e depois adulto, olhando, crescendo, ouvindo seu pai.
nada contra isso. Sim. Mas você também há de convir comigo que essas experiências que você conseguiu adquirir durante a sua formação também têm valor. E aí, como é que ficou dentro de você essa coisa? Então, o meu pai sempre falou, né, para eu trabalhar para fora. Nunca falou, não, vamos trabalhar comigo e tal. Então, eu fui buscar, né, uma experiência profissional fora. Quando eu tive a oportunidade de trabalhar fora, ele falou, não, filho, vai sim, pessoal muito bom, né, tá na nossa região e tal. Então, e aí, mas o meu pai era um cara muito duro, né? Eu até lembro de uma história quando eu fui trabalhar na empresa em Orlândia, né, na Agrop. Ok. Você lembra da Agrop? Sim. E aí eu falei, poxa, pai, tá perto da fazenda e tal, né? A fazenda em São Joaquim da Barra. Eu falei, eu queria morar lá. Meu pai falou, então, beleza, meu filho, não tem problema nenhum. Você quer morar na fazenda? Eu gostava, sempre gostei muito Sim. de natureza, de terra, do sossego, da roça, Sim. né? E aí eu falei, então vamos arrumar a casa. Tava um pouco largada, né? A fazenda já era uma fazenda de cana arrendada, Sim. né? Então não tava uma fazenda tão mais bem organizada. Eu falei, então vamos arrumar a casa lá para eu poder morar. Meu pai olhou para mim e falou, eu arrumar a casa? Não, meu filho. Se você quer morar lá e quer arrumar, você trabalhe e arrume com o seu dinheiro. E aí eu fui, cara, batalhando um ano. Café e Fui coragem. morar numa edícula em Orlândia, trabalhando. E aí eu fui, né, reconstruindo e com o meu dinheirinho que eu ganhava no salário, fui indo e tal, e fui conseguir, aí fui morar. Então meu pai sempre foi um cara muito duro. Nesse sentido. Você vê se teve uma mensagem subliminar ou não? O que você acha hoje? Não, assim, ele Não tinha um teste, alguma coisa assim nesse sentido? Não, eu acho no fundo, eu acho que ele queria que eu adquirisse um conhecimento fora, sabe? Que eu, vamos falar assim, que eu errasse, né, com o dinheiro dos outros. Na mensagem dele antiga, né? Então eu entendo que era uma questão assim, mas que um dia ele gostaria que eu fosse já com uma certa bagagem para o nosso negócio. E foi o que acabou acontecendo, né? E nesse momento, né, que você aí sim morou na fazenda. Sim, aí eu fiquei 10 anos, né? Aí eu acordava de madrugadinha na fazenda, conversava com os funcionários lá e saía para trabalhar. E aí eu voltava só de tardezinha. Então eu fiquei nisso praticamente 10 anos da minha vida, né? E as ideias no sentido dos negócios da família, teve um momento de conflito? Que momento que foi, assim, no sentido de gestão mesmo? Quando eu decidi ir para a Austrália, foi um baque, né? Meu pai, poxa, mas você vai para a Austrália no meio do caminho, 10 anos trabalhando aqui no Brasil e tal. Eu falei, chamei ele, a minha mãe, falei, eu quero ir muito, quero ter uma experiência fora, acho uma oportunidade legal. E eles me apoiaram, não, filho, tudo bem e tal. E eu fui com o intuito de fazer um mestrado para poder voltar para o Brasil um dia, né, e aplicar isso, na verdade, na época, não no nosso negócio, né? Eu era um executivo, né, da empresa, então eu queria voltar para seguir a minha carreira profissional. E aí no finalzinho do mestrado, ele começou a me ligar, sabe, falando, filho, as coisas aqui não estão legais, sabe, as coisas estão difíceis. A tecnologia começou a vir e colocar uma certa pressão numa pessoa que ele era um cara antigo, né? Sim. Já uma pessoa de idade, não conseguia lidar com essas questões mais tecnológicas, né? Eu falo até em questões de obrigações, né? Perfeito. Que começaram órgãos federais, estaduais, a passar a responsabilidade para o produtor rural. Perfeito. Então, as emissões de notas, por exemplo. Então, aí ele começou a se assustar com aquilo. E a parte de mão de obra, né? Que ele já não conseguia mais... Esse é um capítulo à parte. Perfeito. Foi um dos desafios aí que a gente passou. Porque eu me lembro, quando uma das vezes que a gente conversou, você falava assim para mim, Piaz, está difícil, porque tem algumas coisas que eu preciso implementar. E essa implementação, talvez aí... imaginando, conhecendo você como executivo, seriam as implementações, no meu entendimento, talvez não operacionais, né, mas administrativas. E me fala, você me disse que tem um nome de uma árvore aí nessa história. Exato. Como é que é essa conversa aí?
Então, rapaz, a nossa fazenda, a fazenda que era do meu bisavô, né? Caraca. Que era na região de Orlândia, São Joaquim da Barra e Morro Agudo, era uma fazenda grande. Eles vieram, ele e os irmãos aí para abrir, na verdade, a região, né? Entendi. E aí a fazenda chamava Fazenda Perobas, porque tinha muita peroba rosa, tinha muita peroba, Sim. perobinha. E aí houve as divisões e tal, e aí a gente, o pessoal brinca com a gente que é uma filosofia de vida, né? A gente tem um jeito de, nós da nossa família, de pegar o boi pelo chifre mesmo, né? De fazer as coisas, de estar lá. O meu pai me ensinou, por exemplo, a fazer cerca, uma coisa assim que, sabe? Então a gente vivia de fato, na né? prática, né? Ele ensinava, não, meu filho, era um dos ensinamentos dele que eu não esqueço, né? Ele sempre falava, você para poder mandar, você precisa saber fazer. Boa. Como que você vai mandar se você não sabe fazer? Então, se quem trabalha com você não sabe e você sabe, você ensina a pessoa a fazer. Perfeito. E aí isso era nas raízes mesmo da propriedade rural, né? Naquela época, então... Ixi. Então, eu lembro que a gente desconstruiu um curral aqui em São Paulo e levou um curral para Minas, quando ele estava abrindo a fazenda. Nós que fizemos. Caraca. Eu, meu pai e os funcionários ajudando, sabe? Não foi nada terceirizado, não. Foi a gente mesmo pegando ali. Então, ele sempre me ensinou isso. E a fazenda chamava Perobas. E aí, como a gente tinha esse jeito de pegar e fazer, de estar junto, de agarrar mesmo lá no batente, né, que a gente fala lá na roça. Com certeza. Né, o pessoal começou a chamar a gente de Peroba. E Peroba daqui, Peroba dali, por questões de onde a gente era, né, da fazenda Perobas, lá do meu bisavô. Então aí ficou Peroba, rapaz. Aí eu falei, puxa vida, é o grupo Peroba, né? Aí a gente colocou quando foi, né, constituir a empresa e tudo mais. E aí eu que, na verdade, dei essa nomenclatura conversando com eles, né? Sim. Não, legal e tal, e aí ficou. E dentro desse momento que você falou pra gente, dessa construção de entendimento, o que chamou mais atenção nesse momento de você ver algumas coisas que precisavam ser melhoradas, o seu pai pedindo a volta? Como é que ficou essa casa? Deve ter sido bastante difícil, hein? O meu pai, né? O meu pai e a minha mãe, né? Eles tinham uma gestão bastante informal, né? Na verdade, eles tinham um administrativo terceirizado, né? Que fazia o básico das questões aí regulatórias, né? Que a gente tem que seguir, que tinha que seguir na época. E o meu pai, né, tocava a fazenda com peões e estava presente, abriu a propriedade de Minas, né, construiu bastante coisa lá. Mas era uma administração informal. Ele nunca teve estudo, ele teve que trabalhar muito cedo. Perfeito. Meus avós morreram muito cedo. E ele até estava no tiro de guerra, teve que largar tiro de guerra para ir tomar conta. Então, foi bastante difícil para ele, né? Então ele não teve oportunidade acadêmica, naquela época também era bem mais difícil. Então foi isso, eles tinham uma administração. E aí quando eu estava na Austrália, eu percebi que ele estava dando umas indiretas para mim. Exatamente. Meu filho, a coisa aqui não está legal e tal, acho que eu vou precisar da sua ajuda. Eu falei, poxa, pai, mas aqui está tão legal. A Austrália é um país tão simples, as coisas acontecem de forma tão tranquila lá, sabe? É uma cultura diferente do Brasil, né, que é um pouco mais complexo. Eu estou animado aqui, né? Estou fazendo um mestrado, estou querendo engatar um emprego, ficar um pouco mais aqui. Meu filho, as coisas aqui não estão bem. Aí ele abriu para mim as questões, né, de endividamento, abriu para mim as questões mais particulares do negócio, né? Disse que meu irmão mais velho não queria trabalhar no negócio, né? Então eu acabei voltando. Mas você terminou o seu mestrado? Terminei o mestrado. Entendi. Fiz o mestrado, voltei. E aí eu comecei a andar com ele. E aí ele falou, filho, eu gostaria que você me acompanhasse durante uns 6 meses e aí você decide. Mais profundo, beleza. E aí eu comecei a acompanhar ele, comecei a olhar números e vi que a situação não estava legal. Não estava legal, isso foi um precisava mudar. Você? Como é que foi isso? Não, foi porque eles não se abriam muito comigo com relação geralmente ao negócio. É assim mesmo, né? São mais antigos, né? Ele tentava eu tocar a minha vida, tentava deixar eu tocar a minha vida, não queria me atrapalhar muito na minha carreira, né? Ele via a minha carreira profissional e tal,
Mas aí, nesse momento, eu acho que ele se sentiu tão pressionado, mas que ele falou, não, Beto, eu preciso de você. E eu andei e vi e falei, não, pai, olha, não tá legal, vai precisar mudar muita coisa. E você entende hoje que a tua mãe, como matriarca, teve participação nessa decisão dele te chamar? Como é que foi isso? Você acha isso? Como é que você vê isso? A minha mãe sempre ficou muito envolvida, né, com o meu irmão especial. Tá, uma dedicação. Uma dedicação desde que é um exemplo para mim de vida. Rapaz, eu fico até emocionado, sim, né? Sim. Você já me falou sobre uma isso. Pessoa que para mim assim, tem um valor enorme. Isso aí então, é uma coisa. Por isso que chama especial. É, né? Impressionante, rapaz. Desde o início. E o meu irmão especial tá vivo até hoje por tudo que a minha mãe fez para ele. Olha. Senão ele não estaria mais. A expectativa de vida dele, né, é bem menor do que a idade que ele já está. E é verdade, porque a gente percebe. E assim também, Roberto, há de convir comigo, né? Porque eu também tenho um pouquinho pais, produtores rurais, né? Eu percebo assim, mesmo aquele produtor rural que fala, ele quer que o primogênito seja o sucessor natural dele. Geralmente, né? Mas assim, como o seu irmão já tinha uma posição, talvez seu pai falou, não, agora eu tenho que, de fato, verificar, né? E foi aquele momento que ele, pelo que eu estou entendendo, que ele de fato falou, não, o sucessor, porque é difícil, eu garanto isso para você, como pai e como assessor de empresas. É difícil para o fundador eleger um filho, seja para que for. Né? Então, assim, mas essa experiência que você teve de eleição do seu pai, que você seria o sucessor, não sei se ele falou com o filho mais velho ou não, essa condição, mas o que de fato isso te deixou mais à vontade? Porque precisa fazer, isso é passada de bastão. Na verdade, né, isso foi construído. Quando eu voltei da Austrália e comecei a acompanhar meu pai e vi que não estava legal, eu comecei a conversar com ele, com a minha mãe e com o meu irmão mais velho também. Exato. Como que a gente poderia melhorar o negócio? Como a gente poderia fazer o negócio ser sustentável a longo prazo? Boa. Né? E a gente não estava pensando em sucessão ainda, na verdade, perfeito, sabe? Perfeito. Era uma questão assim, natural. Era uma questão de problema que ele tinha e ele queria que alguém resolvesse. Tá. Ele estava cansado, na verdade, perfeito. Né? E aí, ele já tinha quantos anos, mais ou menos? Nessa época ele tinha 70 anos. 70 anos. Então ele já estava cansado, né? Não conseguia mais lidar com a parte de mão de obra, com essas questões legais aí. E aí eu andei com ele e tal, eu falei, pai, precisamos fazer alguns ajustes, né? Não está legal isso. Aí comecei a levantar números, né? Comecei a olhar, pegar a minha experiência, né? E a parte de gestão que eu tinha. Perfeito. E comecei a fazer, primeira coisa, né? Falei, a gente precisa de um fluxo de caixa, né? Eles não tinham, eles misturavam muitas coisas particulares com questões do negócio. Então eu via isso e falava, peraí, não pode ser assim. Então separei contas bancárias, né? Separei a parte pessoal da parte de negócio, né? Separei bancos, criei fluxo de caixa. Só que aí estava num administrativo terceirizado, então era um pouco limitado. Né? Eles trabalhavam para várias pessoas, né? Não só para nós. Então, assim, foi uma coisa até que ao longo do caminho eu mudei, né? Eu acabei criando o nosso. Então, aí depois de 6 meses, eu falei, pai, preciso trocar a mão de obra, não tá legal, o pessoal aí antigo não quer, sabe, não é a minha pegada, né? Eu preciso colocar a minha cara. Aí ele, depois de uns 7, 8 meses, né, que a gente andou junto, ele olhou para mim e falou, filho, não preciso mais, você não precisa mais de mim no negócio, pode tocar você. Eu já vi que você tem competência, você está preparado, foi uma prova. Pode colocar a prática no negócio. Foi muito difícil no começo, porque ele tinha, né, ele achava que eu deveria trabalhar como ele, né? Perfeito, melhorado. O estilo. Então, aí e não era. E aí eu bati um pouco de frente, falava, pai, mas espera aí, a decisão tá você ou tô eu no negócio, né? Ele, não, tá você, mas né? E por outro lado, eu nunca queria deixar, né, as questões dos nossos valores, do que eu aprendi com ele, coisas assim básicas, né, de como manejar o gado na fazenda, por exemplo,
né? Ele sempre me falava que o gado Nelore é o gado mais manso que tem. É só você saber custear e manejar ele. Isso é uma coisa que eu trago até hoje. Tem Olha clientes isso. nossos de pecuária que compram o nosso gado Por conta todo ano, de tão manso que é o gado. Isso aí se reflete em ganho de peso. Com certeza. Então, assim, o pessoal vai na nossa fazenda e fala, nossa, mas isso aqui tá parecendo gado de leite, né? De tão manso que é. A gente olha entra, isso, vaca isso é não te raro. pega no curral. Sim, sim. E novilhas Nelore são mansas. Então, é uma coisa que eu... Mansidão. Né, uma das coisas que a gente traz, né? Que a gente não Exato. pode deixar. Então, aí eu fui criando, troquei pessoas, né? Tanto na questão operacional de manejo quanto Operacional, administrativo. isso, Criou aí, o administrativo. Aí né? depois eu criei o nosso administrativo, trouxe para mais perto, era em São Joaquim da Barra, eu trouxe para Ribeirão Preto. Olha, Né? Contratei, elaborei relatórios de gestão. Eu via que aquilo, eu olhava, até a pessoa que eu trabalhei na primeira empresa, né, me ensinou uma lição muito legal, que eu não esqueço. Ele falava, Beto, o animal ruim come igual o bom. só que ele tira o cu. Então, para que você tem que ter o ruim? Perfeito, olha Então aí. eu falava, aí eu comecei a trabalhar, eu falava, cara, aí tinha vaca de tudo quanto era. Nossa propriedade de pecuária, né? É uma propriedade de, a gente fala de vaca parideira, né? Uhum. Elas são matrizes, né? Sim. E naquela época meu pai não fazia estação de monta, não dava toque em vaca, ele levava do jeitão mais antigo. Uhum. E eu falei, puxa vida, eu comecei a conversar com pessoas e eu sempre acompanhava meu pai, tinha aquela visão. E o meu background tinha sido na área de cana, Perfeito. de lavoura, de Ok. prestação de Você serviço. tinha que se inteirar Eu desse não assunto. tinha trabalhado Perfeito. tanto na pecuária, Lógico, né? Eu lógico. tinha a visão do meu pai. Então aí eu olhei isso e falei, peraí, eu preciso conversar com pessoas que Mais trabalham com uma esclarecido. pecuária de mais alta tecnologia, né? E comecei a conversar. Aí começaram a falar para mim de IATF, falei, que IATF, que palavrão é, que é isso? Boa. Então fui aprender, né, que é inseminação Nossa, artificial de artificial. tempo fixo, né, que é uma estratégia muito Muito boa boa. e tudo mais. Fui conversar com as pessoas que entendiam disso, com os vizinhos, os melhores vizinhos da fazenda da região, e fui aprendendo. E aí eu comecei a elaborar, né, depois dos fluxos de caixa, das questões mais básicas financeiras, eu comecei a elaborar relatórios técnicos. Então eu falava, peraí, eu preciso saber, eu preciso ter só as matrizes boas na fazenda. Como é que eu faço para ter as melhores matrizes? Pô, eu preciso classificar isso. Aí fui descobrir qual que é o melhor método forma? de classificação. Isso, boa. Então, peso na desmama, Essa intervalo entre partos, idade ao primeiro parto, comecei a classificar matriz por matriz. Então, todo ano que desmamava bezerro, a gente pesava, olhava e eu comecei a classificar as vacas em ouro, prata e bronze. Que legal. E aí hoje nós já temos um histórico fantástico. E aí Por conta disso. vê o reflexo dessa Hoje, seleção. É uma seleção, né? seleção. E a gente foi selecionando. E esse isso e ponto, melhorando. E esse ponto de que você trouxe a administração para dentro, tem uma questão de confiança também na pessoa que você trouxe. Com certeza. Você está falando de números, né? Está falando de dinheiro. Né? Na verdade, né, Piazza, a gente não tinha muita condição financeira de contratar bons profissionais. Então eu tive que agarrar no chifre do boi mesmo. Eu com a minha experiência Perfeito, profissional, no primeiro momento. né, com aprendizados, com consultores, né, Verdade, enfim, com verdade. Né, aquela época com a CH9, Legal. né, e outros profissionais Sim, aí que, sim, eu cruzei no caminho aí na minha vida profissional no passado, Te deu me essa ajudaram bagagem. muito. Então eu construí, na verdade, eu mesmo, né, a parte administrativa. E aí trouxe para perto isso, mas isso sim, foi uma das coisas, né? Antes disso e aí no meio do caminho, na verdade, a gente precisava pensar, aí começamos a pensar na sucessão. Tá, pai, eu tô aqui no negócio. Você deu uma arrumada no ponto de vista operacional e financeiro. Isso, E agora? E agora, né? E aí, como é que vai ser amanhã? Aí eu comecei a conversar com eles da questão de holding, né, familiar. Meu pai. E aí, rapaz, aí foi meu pai, nós demoramos 2 anos para o meu pai e minha mãe entenderem o que era, por que era importante ter uma holding. E não estou falando só da questão tributária, né? Estou falando da questão mesmo. de sustentabilidade Perfeito. do negócio. Que você tinha feito. Como durar o negócio, Exato, né? a longevidade. Me fala uma coisa, aí é uma coisa bastante interessante, que é uma experiência que você tem. Em que momento você percebe que o seu pai, como é que era o nome dele? Haroldo, seu Haroldo.
Quando o senhor Haroldo te falou isso, ele te deu uma tarefa, ou seja, operacionaliza. Então, você é o gerente. Uhum. Mas ele não largou de fato. Ele ainda continuou, ele passou o bastão, ele foi para um outro patamar, ou não? Como é que ficaria isso? Como é que esses... Na verdade, assim, quando eu comecei a conversar com eles sobre a questão da holding, de tocar o negócio um pouco mais com cara de empresa. Profissional. Né? Isso assustou um pouco. Né? Poxa, mas nós não somos empresa, nós somos uma fazenda, ele estava acostumado daquele jeito, né? Não, isso vai. E aí tinha experiências ruins, que ele, né, ser humano, via de regra, guarda experiências ruins de outras famílias que já tinham acontecido, que não foi legal, mas tinha muitos bons, né? Então eu falava para eles, conversa com as pessoas. E aí eu arrumei um time de profissionais que eu confiava, né, para explicar as questões mais técnicas. E aí, desde o início, quando a gente começou a conversar disso... Né? Precisa ter segurança. Não, uma coisa importante, Piazza, eu coloquei todo mundo na mesa. Inclusive o meu irmão mais velho, todo mundo participando. Então, o meu pai, a minha mãe, os dois sempre tomavam as decisões. Eu estava mais no operacional mesmo nessa época. E aí eu falava, não, peraí, o meu irmão também tem que participar. Mas seu irmão está não sei aonde. Não, trabalha em tal lugar, a parte comercial, ele não quer saber de fazenda, eles sempre falavam isso, porque eles já tinham tentado trabalhar com ele na fazenda e ele não gostava, e tudo bem, né? Mas ele era herdeiro, exato. Ele não deixa de ser filho. Assim, ele tem que participar. Perfeito. E eu fui incisivo nisso, ele tem que participar. E aí nós colocamos ele para participar, todo mundo sentava e aí fomos 2 anos olhando exemplos, olhando estudos de caso. Eu falava para eles, conversa com as pessoas, né? Vejam o que deu certo, o que não deu certo. E senão seria só a palavra do Roberto. Exatamente, né? E não podia ser. Então eu falei, né, dei essa visão para eles foram vendo e aí chegaram um dia, não, vamos fazer. E aí demoramos mais 2 anos para preparar toda a documentação. Eu falo que a sucessão familiar, né, ela é muito característica da família. Cada um tem a sua. Não existe uma regra. Não, eu concordo plenamente com você. Sabe, você precisa... Os profissionais que estão ajudando, né, na construção disso, precisam entender, né, e você que sabe não tem muito regra, bem não disso, tem receita de bolo. Você precisa entender quais são os valores daquela família, quais são as questões particulares dela. Né? Não dá para você falar, não, é tudo assim. Não é. Então, assim, foi construído isso, mais 2 anos, então a gente demorou quase 5 anos para fazer tudo. Para montar a nossa empresa, né? E para fazer aí, enfim, né? Fizemos todo o trâmite aí, né? De sucessão, de doação de cotas e tudo mais, de reservação de usufruto para os dois. E meu pai era o presidente da empresa, minha mãe vice-presidente, e eu continuando no operacional, né? E ajudando eles a enxergar nessas questões. E o seu irmão se posicionou? E o meu irmão sempre participava de tudo. Legal. Sempre participava, dava opinião, a gente fazia reuniões juntos e tal. Isso foi muito legal. Pois aí, em 2019, meu pai morre. Meu pai morreu. E aí a gente tinha acabado, na verdade, de terminar essas questões legais. Né? Essas questões de constituição da holding e tudo mais. E aí meu pai morreu. Aí, puxa vida, meu pai morreu e tal. E deu tempo de fazer os instrumentos de passagem? Fizemos tudo. E apesar de cedo, estava tudo feito, mas era uma coisa que a gente esperava. Né? Não, mas foi feito. Foi feito o trabalho para isso, né? E aí o meu irmão já participava de tudo, das decisões mais estratégicas, do direcionamento do negócio, o meu irmão e a minha mãe. Então foi tranquilo. Você prestava contas nesse Eu prestava sempre contas. Fazia reuniões periódicas. Quando tinha uma decisão mais importante, eu chamava os dois. Perfeito. Anualmente, na verdade, mais de uma vez por ano, na verdade, a gente fazia reuniões de mostrar números, né? A parte financeira, de mostrar, enfim, relatórios técnicos e tudo mais. E vocês combinaram nessa passagem, antes do teu pai falecer, a remuneração? A sua como... herdeiro. Sim, é uma coisa. Foi combinado, inclusive, com a como... participação do meu irmão. Né? Eu achava importante isso. Ele, né, e ele entender, né, que eu estava sendo remunerado porque eu estava realmente trabalhando no negócio. E ele entendeu super bem. Ele tinha a vida dele, né, que ele gostava mais de cidade, ficava mais na área comercial. Perfeito. Então, ele ganhava o dinheiro dele. Então, enfim, foi tudo bem com relação a isso. Né? Teve um momento de recuar nesse processo?
teve algum momento que você pode compartilhar com a gente? E assim, não, esse aqui não está maduro, essa é a condição, né? É que o pessoal costuma falar, né? Na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado, né? E eu errei um pouco no passado, que às vezes a gente quer... Eu sou muito meticuloso, né? Sou muito criterioso, sou muito, às vezes, até chato com as coisas, gosto das coisas muito bem feitas. Perfeito. Até trouxe isso um pouco do meu pai, aprimorei. O meu pai sempre me ensinou, né, a ser muito correto com as coisas, né, a ser muito honesto. Então, e aí houve uma certa dificuldade num caminho aí que foi tentar profissionalizar demais o negócio. E a gente tem que entender, né, que o nosso negócio, apesar de... vamos colocar mais uma cara um pouco mais empresarial no negócio. Mas às vezes a gente passa do ponto e começa a ser burocrático demais. Não, e burocrático. Começa a criar muitas coisas que não funcionam. Entendi. Que não funcionam. Que, na verdade, você vai acabar tendo mais problemas, mais trabalho, mais custo, e aí isso não se reflete depois em resultado. E aí, então, eu tive que recuar em algumas coisas e aí mas a bagagem me ajudou muito, né? Eu já tinha errado antes e tudo mais, então a gente foi construindo isso. E esse momento pós falecimento do seu pai, que os instrumentos já davam condições de usufruto da tua mãe, né? Você como tendo a questão da retirada, mas ganhando uma remuneração como executivo, o teu irmão tendo essa questão de retiradas, a prestação de contas. Essa parte de governança, né, do ponto de vista de reuniões periódicas, anotar as decisões, depois o Roberto tinha que prestar conta, né, que são a transparência, que é um dos pilares importantes, mesmo que você sendo irmão e filho. E esse aspecto que transpôs para os colaboradores, para os funcionários, como é que eles viam isso? Então, eu, na verdade, fiz com o passar do tempo, né, eu fui colocando um pouco mais esse lado empresarial no negócio. E aí, conversava com eles e tal. Então, por isso até que eu trouxe o administrativo mais para perto e criei o administrativo próprio para poder ter, né, a parte de gestão um pouco mais bem feita, que eu via que eu precisava andar na frente. Eu não podia ficar correndo atrás. Então, peraí, agora eu tenho que prestar conta e você sai correndo atrás. Não, não adianta. Eu quero, uma coisa natural, né? Eu quero andar na frente. Então, eu sempre trabalhei muito isso. Então, com relatórios, com prestação de contas, eu mostrava para eles como que estava indo o negócio, né? E a hora que tinha algum questionamento, eu estava com aquela informação pronta. Perfeito. Eu não tinha que ficar buscando isso. Então, essa foi uma questão importante de trazer o administrativo para perto. Você tinha os dados. Eu criei tudo. Hoje já está tudo em nuvem, né? Hoje Perfeito. nós estamos bem avançados. Vamos falar desse momento. Hoje nós estamos e me fala uma coisa. Vamos supor, isso é uma coisa delicada, é o momento do voto. Né? Então, tipo assim, você apresentava os números e falava assim, nós precisamos tomar uma decisão estratégica de manejo ou de investimento em curral ou até mesmo na parte agrícola, comprar máquina, otimizar alguma coisa a nível de produção. E aí era 3 votos? Como é que seria? Como é que seriam os votos? Na verdade, ou era consenso? Como é que seria isso? Como é que vocês construíram? Como nós estávamos em 4 pessoas e com a ajuda de alguns profissionais, né, era consenso, mas a decisão final era sempre do meu pai e da minha mãe, né? Principalmente do meu pai, que estava muito mais no negócio. Perfeito. Então eu trazia as informações, eu ia fazer um investimento maior, né? Eu mostrava como que isso ia se retornar, como que a gente ia pagar isso e tal. E ele via isso e a gente juntos, né? Inclusive com o meu irmão, a gente decidia juntos. Olhava, então foi bastante tranquilo, porque depois, todo mundo participava junto. Exato, perfeito. E com o falecimento do seu pai, ficou vocês 3. E aí? Com o falecimento do meu pai, ficou nós 3. E aí, na prestação de contas, aí, quando meu pai faleceu, na questão de inventário e tudo mais... Isso aí.
como eu já estava bastante avançado e já tinha preparado muita coisa, né? Então não foi difícil, foi bem tranquilo, para falar a verdade. Porque é um ponto traumático, eu te falo para você, em outras famílias que eu conheço, esse momento da perda do fundador e a continuidade do negócio dá umas osciladas, sabe? Por isso que eu estou te perguntando. Hoje, agora tentando trazer para a realidade de hoje. Hoje vocês continuam com as 2 propriedades, tem mais alguma? Como é que ficou agora o desenho da situação atual? Então, hoje a propriedade que eu foco mais é a propriedade de Minas, que é a propriedade de pecuária, que tinha uma rentabilidade mais comprometida. Perfeito. Era muito ruim, para falar a verdade. Não era, a pecuária já não é fácil, né? Com certeza. E quando eu fui mexer com a pecuária, né, eu faço uma analogia aqui, eu achei que ia ser tranquilo. Não, vai ser tranquilo, pecuária, poxa, andei com meu pai a vida inteira, não, já mexi com lavoura, com grãos, né, aí fica uma dica da humildade, né, a gente precisa olhar e, peraí. Então, eu vi que a pecuária, na verdade, é muito mais complexo, porque você está mexendo com animais vivos. Então, as variáveis são enormes. Para você ter índices, né, de um animal, bons índices né, que o animal vai te entregar, cara, é impressionante, cara. É muito mais complexo, no meu entendimento, como uma lavoura de soja, uma lavoura planta de cana, que é uma planta que você já tem, que ela está ali, ela não vai andar, né? Ela tem as doenças, tem as questões e tudo mais que você tem que, né, que você tem que acompanhar, mas o animal é um ser vivo, né? Então, se ele tem um estresse, se ele tem uma reação diferente de alguém que está lá e às vezes você não está junto toda hora e um peão vai lá e faz alguma coisa que não é legal e o animal tem um estresse, cara, você pode ter certeza que seu índice vai diminuir. Se o animal não é, se os animais são mais bravos, se não são mansos, enfim, então as variáveis são enormes. Eu fui aprendendo isso. Perfeito. Né? E você entende que esse monitoramento tem uma pegada tecnológica? Como é que você vê essa questão do manejo? Não, aí eu coloquei muita coisa, né? Aí a gente colocou a parte tecnológica para rodar, começamos na parte genética, né? De fazer inseminações artificiais e depois... os 3 ciclos? Nós fazemos, na verdade, a gente faz, são matrizes, né? Nelore, a gente faz inseminação de Nelore e de Aberdeen Angus, né? E a gente vende os bezerros machos todos na desmama. E as fêmeas eu seguro todas. Perfeito. Então, na verdade, é uma fazenda de ciclo completo, porque a gente faz a cria, faz a recria das fêmeas. Beleza. As fêmeas que são as que vão substituir as matrizes vão para a reprodução e as fêmeas que são descartes vão para a engorda, né? E a gente faz o abate no frigorífico. Entendi. E a outra propriedade de São Paulo é uma propriedade de cana-de-açúcar. No passado a gente tocava, fazia o fornecimento da cana, mas quando eu entrei, como é uma propriedade que está numa região muito legal, de valores de arrendamento muito bom, eu não achava prudente perder meu tempo, não é perder meu tempo, mas despender o meu tempo, investir meu tempo nessa propriedade, sendo que ela já era muito rentável. Produtivo. Então eu falei, eu preciso focar naquela propriedade, que é uma propriedade mais longe, eu preciso ficar lá mais tempo. É o olho do dono. Então aí eu foquei um pouco mais. Então a gente arrendou essa propriedade de São Paulo, e até hoje ela está arrendada, né, por uma parceira, né, aí da região. E eu foco hoje muito mais na pecuária, que é onde até hoje ainda existe um gargalo ainda financeiro. E é verdade a lenda que fala que a pecuária nunca quebra? A gente tem um ditado, né, que vem dos antigos aí, que você nunca larga do rabo do boi, né? Você sempre fica com ele. Na verdade, a pecuária te dá uma liquidez, né? É uma poupança que você tem lá. Sim, verdade. Então, é algo líquido, né? Que você, a qualquer momento de dificuldade e tal, você pode ir lá e resolver uma questão financeira. Entendi, olha, legal. No passado até eles faziam mais, depois que eu entrei, né? Eu sigo mais o critério técnico de fato, né? É o critério técnico. Então assim foi, rapaz. E aí hoje nós colocamos já diversas tecnologias, né? Colocamos primeiro a parte genética, agora aí depois nutrição, manejo. E aí eu fui colocando os meus conhecimentos de sustentabilidade no negócio. Cara, levou tudo esse tempo. E isso foi muito legal, cara. A hora que você olha como a sustentabilidade pode te ajudar. Como pode. Ao longo do tempo eu já fui fazendo. Lógico.
Então, assim, hoje, aí eu dividi pastagens, coloquei, outra coisa. tirei o gado de beber na água nas APPs, hoje já tem reservatórios, eles bebem em bebedouros. Então, melhorou tanto a parte na questão ambiental, quanto na questão técnica do ganho de peso, porque isso é melhor, se é uma água mais limpa, né? Eles bebem em bebedouros. Já cercamos APPs na fazenda. Enfim, dividimos áreas. Eu tinha passos muito grandes, né? E hoje eu faço manejo, né, de animais de lotes maiores e rodando mais. Faço muita roçada. Tento usar, na verdade, o meu conhecimento que eu trago lá da Austrália é usar menos insumos, né, e usar mais a natureza ao seu favor. Como é que eu faço para usar a natureza ao favor da produção agrícola? É impressionante como funciona, cara. Caraca. Meu. Se você tiver uma visão dinâmica, né, eu falo que é uma visão holística, né, não é fácil, porque não é uma receita de bolo. Então você tem que estar no dia a dia olhando, e a natureza muda muito, né? Você vê a seca que a gente passou o ano passado, né? 180 dias sem chover. Nossa. Isso comprometeu muitas pastagens, né? Morreu muito pasto. E aí eu olhei, aí você olha, por exemplo, usando esse exemplo, né? Puxa vida, aí sujou e mato, e você não consegue fazer tudo de uma vez, herbicida, e como é que eu faço? E aí você vai usando estratégias como a roçada, como o manejo do gado, e aí você vai corrigindo essas coisas e recuperando o pasto. Nós temos pasto na fazenda de 30 anos. Que isso? Que tão, assim, você vai lá e fala, não é possível, cara, e não é adubado, a gente ainda não entrou na adubação. Que é o custo, né? A gente corrige. Faz algumas formas, né? Temos que fazer uma ou outra forma, né? Teve casos que não tem como. Mas aí eu já faço formas, não faço mais do jeito antigo, que é gradear, que é fazer, revolver solo. Tá, hoje eu já mudei completamente. Então eu revolvo o mínimo possível o solo, faço subsolagem. Então a gente faz umas técnicas, né? Diferente. E comparando, fazendo uma analogia, que é uma outra coisa também que a sucessão provoca, né? Mesmo que seja, eu costumo dizer que é caseiro, a forma de administração caseira, né, do que teu pai empreendeu e o que você tem hoje, quantos por cento você conseguiu medir esse aumento de ganho, essa questão de produtividade? Consegue medir isso? A medição principal, na verdade, né, no meu ver, né, é a rentabilidade, né? É onde amanhã, né, os sócios, né, vão cobrar da pessoa que está no negócio, né? Então, assim, a medição é essa, né? Tá mais rentável, não tá? Como é que tá? Tudo se traduz, né? Quando a gente fala em sustentabilidade, né? É o triple bottom line, né? Que a gente fala, é o social, o econômico e o ambiental. São os três. Como equilibrar tudo isso, né? Então, houve uma mudança razoável, e eu falo, né? Eles passavam dificuldades, às vezes, para cuidar de uma família no passado. Então, a métrica é essa. Hoje, né, sustentam 3. São 3 descendentes. Então, assim, no meu ponto de vista, melhorou bastante. E os números mostram isso, na verdade, e tem que ser mostrados para outras pessoas. Então, veio essa questão da sucessão, né, do meu pai. E aí, rapaz, foi em maio, 30 de maio, meu pai faleceu, né? E aí estava tranquilo, né? Nós estávamos todo mundo na mesma mesa, decidindo as coisas, tocando o negócio. Passa 4 meses, rapaz, o meu irmão tem um acidente na piscina e morre. Aí, cara, a coisa azedou. Cara, isso foi quando? Isso foi no mesmo ano, 4 meses depois, em 2019. Aí foi um momento muito difícil. Entrou, né, filhos do primeiro casamento, entrou, né, a viúva do casamento atual, uma filha menor de idade, e aí pessoas que não estavam no negócio. No dia a dia. E aí, né, eu sofri uma pressão muito grande, né? Foi muito difícil para mim. A minha mulher estava grávida na época. Mas foi punk, hein? Nossa, foi muito difícil. E aí a gente, né, como trazer... É isso que eu ia perguntar. Como é que você ia organizar isso? E aí tivemos que trazer, né? Teve uns... eu abri... Os herdeiros legais. Junto com a minha mãe, eu abri muita coisa para elas, né? Tudo, na verdade. Como é que era o negócio, como é que era tocado. Já são adolescentes hoje? As duas do primeiro casamento já têm quase 30 anos. Não, já uma são tem 30, adultas. outra tem 26. Já são adultas.
Mas tinha uma menor de idade, né? Tinha viúva, eles não estavam a par do negócio. Caraca. E aí foi uma dificuldade gigantesca, foi muito difícil. Energia, né, Roberto? Eu tive que gastar muita energia para poder as pessoas entenderem, né? Que você ter uma propriedade rural hoje no Brasil, né? Você não é um milionário, né? Você está vivendo ali em cima de um patrimônio gigantesco, mas você não consegue tirar, cara, 1% do valor da terra no ano. Isso é uma então, verdade. assim, cara, é muito complexo, né? E aí, mas aí se mistura um pouco o valor do patrimônio com a renda. E há que haver essa separação. E eu mostrei isso para elas. Houve conflitos no começo, foi muito difícil. Mas, felizmente, com o tempo, né, cara, a gente vai mostrando, a gente vai trazendo juntos, a gente vai trazendo para a mesa, vai trazendo para... E você entende que o ponto fundamental aí foi essa questão da implantação da governança, os instrumentos, o que vocês já tinham passado com seu irmão, né, com sua mãe. Como é que você vê isso? Só para a gente entender o contexto como um todo. Com certeza, né? A governança me deu a tranquilidade, né, de que quando principalmente a fatalidade do meu irmão aconteceu, né, eu tinha tudo pronto na mão. Então, assim, estava tudo fácil de explicar. Tanto é que o inventário do meu pai, né, estava em curso quando meu irmão faleceu. Sim. E aí complicou-se um monte, porque entrou mais 4 pessoas novas no inventário do meu pai, era só o meu irmão. Sim. Então isso foi mais tranquilo, porque eu já tinha, né, eu já tinha feito toda a parte de governança, né, já tinha organizado essa gestão, que nem eu falei, de andar na frente. Então, assim, nós demoramos um ano e meio terminamos o inventário do meu pai. Caraca. Com todos esses desafios aí. E realmente me ajudou muito a parte de governança, né? E eu friso muito isso, sou muito chato com isso, né? Não sai R$1 da conta bancária que a gente administra sem um documento. Tá claro. Não sai. Isso então, é assim, ótimo. tem que ter... É a transparência. Sabe? E eu né? sou chato com isso. Os funcionários às vezes não entendem. Aí a gente trouxe... Também. Né? Tem peão na fazenda que precisa entender isso. Sim. E aí eu coloquei, né, a parte de... plano de cargos e salários. Antigamente contratava, cada um colocava um salário. Peraí, não é bem assim, né? Vamos equalizar isso, vamos criar níveis, né? Eu aprendi com um amigo meu, né? No passado, aí, anos atrás, que me ajudou. Você lembra disso mesmo, é verdade. Você, né, Piazza? O Roberto falava, mas será? E aí, né, trouxe esse aprendizado, né, dos amigos, dos bons profissionais do passado, né, Piazza? Né, você foi um deles, né? E coloquei programa de participação no resultado. Olha. Então, assim, peão. Aí minha mãe, né, poxa, mas você vai colocar programa de participação? Eu falei, mãe, a gente não vai a lugar nenhum sozinho. Boa. Isso eu aprendi também, né, com os donos da Agrop que eu trabalhei lá no passado, cara. Eles me ensinaram isso. Não vamos sozinho a lugar nenhum. Então, assim, a gente precisa deles, a gente precisa distribuir o lucro para eles. Então, a gente pegava 10% do nosso lucro todo ano e distribuía proporcionalmente. Eu coloquei metas quantitativas, fazia uma avaliação qualitativa, que eu também acho importante. Né? Não dá para ser só o quantitativo. E aí teve funcionário nosso que ganhou 30 pau. Rapaz, no ano de prêmio, o cara, saiu o cara. Deus. Não, depois o cara saiu da fazenda, até hoje o cara quer voltar. Pelo amor de Deus, eu quero ir de volta, eu me arrependi, eu quero voltar. É a vida, né, filho? Então, assim, colocamos, né, essas questões aí de governança. Roberto, e hoje, cara, se você fosse falar para as famílias empresárias, né, com toda essa experiência e como você fala que seu pai te ensinou, humildemente, como é que você falaria? Como é que você daria seu recado aí para as gerações e para as famílias empresárias? Eu acho que a gente tem que ter humildade, né, para entender, né, que a gente não é o dono da razão, que a gente não sabe tudo, que os peões, no nosso caso, na fazenda, são importantes, o que eles falam, né, deve ser levado em consideração, que os valores da nossa família, familiares, cada um tem os seus, devem ser respeitados, devem ser seguidos, né? Que, olhando um pouco mais o lado profissional, que a gente deve andar na frente,
sabe? Correr atrás, sabe, dos problemas Cansa, é sempre né? muito ruim. A surpresa, né? Isso aí também eu aprendi, né, com o tempo, né? A surpresa é muito ruim. Então, quando você anda na frente, você elimina surpresas, Perfeito. né? Você tenta evitar. Às vezes acontece, né? Mas quanto mais evitar, melhor. Os valores familiares, a família, né? É importante. Eu até nesse desafio todo aí, nessas dificuldades todas aí, a minha mulher grávida e eu, né, construindo lado, família, né? né? Eu tenho que agradecer demais a minha esposa pela paciência, né? De ter compreendido os momentos fora, as noites mal dormidas. Cara, eu concordo com você. Muito bem, pessoal. Eu espero, assim, no ponto de vista de entendimento, que as famílias empresárias tirem exemplos do nosso podcast de hoje e convido você, que é membro do canal da CH9 Ponto de Vista, para assistirem, acessarem, compartilharem nas suas redes sociais esse episódio enriquecedor. É uma lição de vida de governança na sucessão familiar. Muito obrigado.